Você já se deparou com um sonho tão vívido, tão real, que ao acordar a sensação de que ele carregava uma mensagem importante permaneceu? Já se perguntou se esses sonhos, por vezes enigmáticos, não seriam uma forma de Deus se comunicar com você, de te responder a uma oração, de te alertar sobre algo ou de te guiar para um novo caminho? E se eu te dissesse que desde os tempos mais antigos, Deus tem usado os sonhos como um poderoso canal de comunicação com a humanidade, revelando seus planos, seus avisos e suas respostas? Este não é um tema para te trazer superstição ou medo, mas para te despertar para a voz de Deus e te capacitar a discernir os seus direcionamentos. Mesmo quando eles vêm através de uma linguagem simbólica, há um segredo oculto, uma forma de comunicação divina que muitos ignoram, mas que pode de fato transformar sua vida, te guiando para a plenitude dos propósitos de Deus. É um poder que poucos conhecem, mas que pode te livrar de dores e decepções profundas. Reflita comigo por um instante. O que seria da sua jornada se você pudesse reconhecer os sinais de Deus em seus sonhos? Se cada imagem noturna fosse um convite para reflexão, e cada revelação fosse um passo em direção ao seu destino, a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram guiadas por Deus através de sonhos. José, o filho de Jacó, teve sonhos que revelaram seu futuro de liderança. Faraó teve sonhos que José interpretou, salvando o Egito da fome. Daniel interpretou sonhos de reis e até mesmo Jesus teve seu nascimento e infância, protegidos por avisos divinos em sonhos. E por vezes, a confusão que sentimos, a necessidade de uma resposta, pode ser um desses avisos. Um sinal de que o tempo de esperar chegou ao fim e que Deus está te falando através dos seus sonhos. Mas como discernir esses sinais? Como saber se o que você está sonhando é apenas um reflexo do seu dia ou um aviso de que Deus está te falando? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar esses mistérios. Você descobrirá não apenas como Deus te responde através de sonhos, mas mais importante, como interpretar esses sonhos e como responder a esses avisos para abraçar o novo que Deus tem para você. Prepare-se para uma jornada de revelação, onde cada ensinamento será um passo em direção à sua verdadeira vocação e ao cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Você está prestes a descobrir algo poderoso, algo que talvez você ainda não conheça e que só será revelado se você assistir até o fim. Permita que a palavra de Deus penetre em seu coração e ilumine as áreas que precisam de atenção. Pare tudo o que estiver fazendo, pois o que você está prestes a ouvir pode ser a voz de Deus falando diretamente com você, mostrando o caminho para a sua libertação. Este vídeo é uma promessa de esperança, um convite para que você mergulhe nas profundezas da palavra de Deus e encontre a compreensão dos seus mistérios. Antes de começarmos nosso estudo, quero te convidar a fazer parte ativa desta comunidade de fé. Comente agora mesmo a frase: Deus fala em sonhos. Sua participação é um testemunho do seu compromisso com a palavra e com a sua transformação. E se este conteúdo tocar seu coração, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Muitos irmãos e irmãs que talvez não tenham uma igreja próxima, encontram aqui um apoio espiritual vital. Sua inscrição e seu like ajudam a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam. É por isso que te encorajo a sempre comentar paz do Senhor antes de cada estudo, mostrando que estamos juntos nessa jornada. E preste muita atenção, a penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção extraordinária em sua vida. Agora que o estudo comece. Sonhos proféticos e reveladores. Amados irmãos e irmãs, após a nossa introdução que nos instigou a refletir sobre a comunicação divina através dos sonhos, mergulhamos agora no primeiro e mais impactante tipo de sonho que Deus pode usar para nos responder os sonhos proféticos e reveladores. Você já teve um sonho que, ao se desenrolar, se mostrou uma premonição de eventos futuros? Ou que revelou verdades ocultas sobre uma situação, uma pessoa, ou até mesmo sobre si mesmo? Aquela sensação de que o sonho não era apenas uma fantasia noturna, mas uma mensagem direta do céu. Um vislumbre do que está por vir ou do que precisa ser compreendido, gerando uma convicção e uma clareza que transcendem a lógica. Essa persistência de sonhos proféticos que parecem desafiar a razão e o seu próprio entendimento pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, te alertando ou te guiando para um novo caminho. Pensemos na história de José, o filho de Jacó. Em Gênesis 37, ele teve sonhos que revelaram seu futuro de liderança sobre seus irmãos e seus pais. Embora esses sonhos tenham gerado inveja e sofrimento inicial, eles eram uma revelação divina do propósito de Deus para a sua vida. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode usar sonhos para nos revelar seus planos,
para nos alertar sobre perigos, para nos mostrar o caminho a seguir ou para nos dar uma compreensão mais profunda de uma situação. Ele nos fala de diversas maneiras, e os sonhos são um canal poderoso para isso. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se esses sonhos são apenas manifestações do subconsciente ou revelações divinas? A chave está na sua clareza, na sua recorrência e na sua confirmação através da palavra de Deus e de outras fontes confiáveis. Se você tem orado, buscado a Deus, e ainda assim os sonhos persistem ou se manifestam de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando esses sonhos para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. Os sonhos proféticos podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos proféticos e reveladores pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento, busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você. Pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. Sonhos de advertência e proteção. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa análise dos sinais divinos, chegamos a um ponto que, embora possa ser assustador, é um claro indicativo de que Deus está te respondendo através de sonhos. Os sonhos de advertência e proteção. Você já se viu em um sonho onde uma situação de perigo se apresentava? Um aviso sobre uma decisão errada ou uma revelação sobre uma pessoa ou lugar que você deveria evitar? Aquela sensação de que o sonho não era apenas um pesadelo, mas uma mensagem direta do céu, um alerta divino para te proteger de algum mal, gerando uma inquietação e uma necessidade de orar e buscar a Deus. Essa persistência de sonhos de advertência, que parecem desafiar a lógica e o seu próprio planejamento, pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, te alertando ou te guiando para o novo caminho. Pensemos na história dos magos no Novo Testamento. Após adorarem o menino Jesus, eles foram avisados em sonho por Deus para não voltarem a Herodes, mas para retornarem por outro caminho. Mateus 2:12. Esse sonho não foi apenas um evento isolado, mas um direcionamento divino que os protegeu da ira de Herodes e garantiu a segurança do menino Jesus. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode usar sonhos para nos alertar sobre perigos, para nos mostrar o caminho a seguir, ou para nos dar uma compreensão mais profunda de uma situação. Ele nos fala de diversas maneiras, e os sonhos são um canal poderoso para isso. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se esses sonhos são apenas manifestações do subconsciente ou revelações divinas? A chave está na sua clareza, na sua recorrência e na sua confirmação através da palavra de Deus e de outras fontes confiáveis. Se você tem orado, buscado a Deus, e ainda assim os sonhos persistem ou se manifestam de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando esses sonhos para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. Os sonhos de advertência podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos de advertência e proteção pode ser um chamado de Deus, para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor
com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento, busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você. Pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. Sonhos de consolo e encorajamento. Amados irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos, chegamos ao indicativo, que para o coração aflito é um dos mais preciosos, e um forte alerta de que Deus está te respondendo através de sonhos, os sonhos de consolo e encorajamento. Você já se viu em um sonho onde, em meio a uma grande tribulação, uma palavra de esperança era sussurrada, uma imagem de paz se apresentava ou uma presença divina te envolvia trazendo um alívio e uma certeza de que você não estava sozinho. Aquela sensação de que o sonho não era apenas um devaneio, mas uma mensagem direta do céu, um abraço divino para te fortalecer em meio à dor, gerando uma paz e uma renovação que transcendem a lógica. Essa persistência de sonhos de consolo que parecem desafiar a razão e o seu próprio sofrimento pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, te amparando ou te guiando para um novo caminho. Pensemos na história de Paulo em Atos 27. Ele estava em um navio que enfrentava uma terrível tempestade e todos haviam perdido a esperança de se salvar. No entanto, um anjo do Senhor apareceu a Paulo em sonho, dizendo: "Não temas, Paulo. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo." Atos 2:7-24. Esse sonho não foi apenas um evento isolado, mas um direcionamento divino que trouxe consolo e encorajamento a Paulo e a todos que estavam com ele. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode usar sonhos para nos consolar em meio à dor, para nos encorajar em meio ao desânimo, para nos mostrar que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Ele nos fala de diversas maneiras, e os sonhos são um canal poderoso para isso. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se esses sonhos são apenas manifestações do subconsciente ou revelações divinas? A chave está na sua clareza, na sua recorrência e na sua confirmação através da palavra de Deus e de outras fontes confiáveis. Se você tem orado, buscado a Deus e ainda assim os sonhos persistem, ou se manifestam de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando esses sonhos para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. Os sonhos de consolo podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos, de consolo e encorajamento, pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que Ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com Ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento. Busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você. Pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. Sonhos simbólicos e a necessidade de interpretação. Amados irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos, chegamos ao indicativo que para o coração que busca a Deus é um dos mais desafiadores e um forte alerta de que Deus está te respondendo através de sonhos, os sonhos simbólicos e a necessidade de interpretação. Você já se viu em um sonho onde as imagens, os cenários, as pessoas ou os objetos pareciam ter um significado oculto, uma mensagem que não era literal, mas que exigia uma compreensão mais profunda. Aquela sensação de que o sonho não era apenas uma fantasia noturna, mas uma parábola divina. Um enigma que precisava ser decifrado para que a mensagem de Deus fosse compreendida, gerando uma inquietação e um desejo de buscar o significado. Essa persistência de sonhos simbólicos que parecem desafiar a lógica e o seu próprio entendimento pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, te alertando ou te guiando para um novo caminho.
Pensemos na história de Daniel no Antigo Testamento. Ele foi capacitado por Deus para interpretar sonhos e visões complexas, como o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua e o sonho das 4 grandes bestas. Esses sonhos não eram literais, mas cheios de simbolismo, revelando o futuro de reinos e impérios. A interpretação de Daniel não foi baseada em sua própria sabedoria, mas na revelação divina. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode usar sonhos simbólicos para nos falar, para nos alertar sobre perigos, para nos mostrar o caminho a seguir, ou para nos dar uma compreensão mais profunda de uma situação. Ele nos fala de diversas maneiras, e os sonhos são um canal poderoso para isso. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se esses sonhos são apenas manifestações do subconsciente ou revelações divinas? A chave está na sua clareza, na sua recorrência e na sua confirmação através da palavra de Deus e de outras fontes confiáveis. Se você tem orado, buscado a Deus, e ainda assim os sonhos persistem ou se manifestam de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando esses sonhos para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. Os sonhos simbólicos podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos simbólicos e a necessidade de interpretação pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele, uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida na ouça, peça a Deus discernimento. Busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você, pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. A importância da oração e do discernimento, a interpretação dos sonhos. Amados irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos, chegamos a um ponto crucial para aqueles que desejam compreender as mensagens de Deus através dos sonhos. A importância da oração e do discernimento na interpretação dos sonhos. Você já teve um sonho que parecia significativo, mas que você não conseguia entender e se sentiu frustrado por não conseguir decifrar a mensagem divina? Aquela sensação de que a resposta estava ali, mas que faltava a chave para desvendar o mistério, gerando uma inquietação e um desejo de buscar a Deus para a compreensão. Essa persistência de sonhos não interpretados, que parecem desafiar a lógica e o seu próprio entendimento, pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, mas que você precisa se aprofundar na comunhão com Ele para receber a revelação. Pensemos na história de Daniel, que não apenas interpretava sonhos, mas também buscava a Deus em oração para receber a revelação. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, mas que ele não conseguia se lembrar, Daniel e seus amigos buscaram a Deus em oração. E a Deus revelou o sonho e sua interpretação a Daniel. A interpretação de Daniel não foi baseada em sua própria sabedoria, mas na revelação divina concedida através da oração e do discernimento. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode nos dar sonhos, mas a chave para compreendê-los está na nossa comunhão com Ele. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se a interpretação que você está recebendo é de Deus ou apenas da sua própria mente? A chave está na sua conformidade com a palavra de Deus e na paz que ela traz. Se a interpretação te leva a um caminho que contradiz a Bíblia, ou que te traz inquietação e confusão, então não é a voz de Deus. Mas se ela te leva a um caminho de obediência, de paz e de alinhamento com os princípios divinos, então é o Espírito Santo te guiando. Se você tem orado, buscado a Deus e ainda assim a convicção persiste ou se manifesta de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando essa sensação para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção,
a oração e a busca por discernimento. A oração e o discernimento podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos não interpretados pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento, busque a sua palavra e prepare-se para o novo que ele tem para você, pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. O papel do Espírito Santo na revelação dos sonhos, amados irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos. Chegamos a um ponto crucial para aqueles que desejam compreender as mensagens de Deus através dos sonhos. O papel do Espírito Santo na revelação dos sonhos. Você já se viu em um momento onde, após orar e buscar a Deus, uma clareza sobrenatural sobre um sonho se manifestava como se o próprio Espírito Santo estivesse iluminando sua mente e seu coração para compreender a mensagem divina. Aquela sensação de que a resposta estava ali, mas que faltava a chave para desvendar o mistério, gerando uma inquietação e um desejo de buscar a Deus para compreensão. Essa persistência de sonhos não interpretados, que parecem desafiar a lógica e o seu próprio entendimento, pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, mas que você precisa se aprofundar na comunhão com Ele para receber a revelação. Pensemos na promessa de João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador, aquele que nos revela a vontade de Deus e nos conduz em toda a verdade. Ele não fala de forma audível para todos, mas sussurra ao nosso espírito, trazendo convicção, paz e clareza. Quando estamos buscando a direção de Deus, e Ele nos concede essa convicção interior, é um sinal claro de que estamos no caminho certo. É como uma bússola interna que aponta para a direção divina, mesmo quando o terreno à frente é desconhecido. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a certeza e a tranquilidade necessárias para avançar. Mas como discernir se essa voz interior é apenas a sua própria mente ou um aviso divino? A chave está na sua conformidade com a palavra de Deus e na paz que ela traz. Se a voz interior te leva a um caminho que contradiz ou que te traz inquietação e confusão, então não é a voz de Deus. Mas se ela te leva a um caminho de obediência, de paz e de alinhamento com os princípios divinos, então é o Espírito Santo te guiando. Se você tem orado, buscado a Deus, e ainda assim a convicção persiste ou se manifesta de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando essa sensação para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e a busca por discernimento. A voz interior pode ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência da voz interior e da convicção do Espírito Santo pode ser um chamado de Deus, para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que Ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com Ele. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado essa voz interior e a convicção do Espírito Santo em sua vida não as ignore, peça a Deus discernimento, busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você. Pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. A importância de registrar e meditar nos sonhos amados. Irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos, chegamos a um ponto prático e fundamental para aqueles que desejam compreender as mensagens de Deus através dos sonhos.
A importância de registrar e meditar nos sonhos. Você já teve um sonho que parecia tão real e significativo, mas que ao acordar as imagens e os detalhes se desvaneceram rapidamente, deixando apenas uma vaga lembrança. Aquela sensação de que uma mensagem importante foi perdida, ou que uma revelação divina escapou por entre os dedos, gerando uma frustração e um desejo de reter o que Deus estava tentando comunicar. Essa persistência de sonhos esquecidos, que parecem desafiar a lógica e o seu próprio desejo de compreensão, pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, mas que você precisa se preparar para receber e reter a revelação. Pensemos na advertência de Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna menos a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Embora esta passagem se refira a visões proféticas, o princípio se aplica perfeitamente aos sonhos. Registrar os sonhos, seja em um diário, em um aplicativo ou em um caderno, é um ato de obediência e de valorização da comunicação divina. Ao escrever os detalhes, as emoções, os símbolos e as sensações do sonho, você não apenas o ficha em sua memória, mas também cria um registro para meditar e buscar a interpretação. Muitos dos sonhos que Deus nos dá imediatamente claros, mas exigem tempo, oração e meditação para que a mensagem seja revelada. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria as ferramentas e a sabedoria necessárias para compreender seus propósitos. Mas como discernir se o que você está registrando é apenas uma fantasia ou uma revelação divina? A chave está na sua conformidade com a palavra de Deus e na paz que ela traz. Se o sonho te leva a um caminho que contradiz a Bíblia, ou que te traz inquietação e confusão, então não é a voz de Deus. Mas se ele te leva a um caminho de obediência, de paz e de alinhamento com os princípios divinos, então é o Espírito Santo te guiando. Se você tem orado, buscado a Deus e ainda assim a convicção persiste ou se manifesta de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando essa sensação para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. O registro e a meditação nos sonhos podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos não registrados pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento, busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você, pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. O testemunho da palavra de Deus e a confirmação dos sonhos, amados irmãos e irmãs, em nossa contínua exploração dos sinais divinos. Chegamos a um ponto crucial para aqueles que desejam compreender as mensagens de Deus, através dos sonhos, o testemunho da palavra de Deus e a confirmação dos sonhos. Você já teve um sonho que parecia tão real e significativo, mas que você não conseguia entender? E se sentiu frustrado por não conseguir decifrar a mensagem divina? Aquela sensação de que a resposta estava ali, mas que faltava a chave para desvendar o mistério, gerando uma inquietação e um desejo de buscar a Deus para a compreensão. Essa persistência de sonhos não interpretados, que parecem desafiar a lógica e o seu próprio entendimento, pode ser um aviso de Deus de que Ele está te respondendo, mas que você precisa se aprofundar na comunhão com Ele para receber a revelação. Pensemos na advertência de 2 Pedro 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa luz, a nossa verdade. Ela é a base para toda e qualquer revelação divina, incluindo os sonhos. Quando um sonho se alinha com a palavra de Deus, quando ele confirma o que a Bíblia já nos ensina, então podemos ter certeza de que ele é de Deus. Ele nos ama tanto que não nos deixaria perdidos, mas nos daria a direção necessária
para cumprir seus propósitos. Mas como discernir se a interpretação que você está recebendo é de Deus ou apenas da sua própria mente? A chave está na sua conformidade com a palavra de Deus e na paz que ela traz. Se a interpretação te leva a um caminho que contradiz a Bíblia, ou que te traz inquietação e confusão, então não é a voz de Deus. Mas se ela te leva a um caminho de obediência, de paz e de alinhamento com os princípios divinos, então é o Espírito Santo te guiando. Se você tem orado, buscado a Deus e ainda assim a convicção persiste ou se manifesta de formas diferentes, é hora de olhar para o reino espiritual. Deus pode estar usando essa sensação para te alertar sobre um novo tempo, um novo chamado ou uma nova direção. Ele nos ama tanto que não nos deixaria à mercê de forças que não compreendemos. Ele nos dá os sinais para que possamos buscar a sua orientação e andar em seus caminhos de bênção. É um convite à introspecção, à oração e à busca por discernimento. A palavra de Deus e a confirmação dos sonhos podem ser o catalisador para o seu próximo grande passo de fé. Além disso, essa persistência de sonhos não interpretados pode ser um chamado de Deus para que você se posicione em oração e intercessão pela sua vida e pelo seu futuro. Ele está te dando a oportunidade de identificar a raiz do problema e de buscar a libertação que ele já providenciou. Não se desespere diante desses sinais, mas veja-os como um convite divino para uma nova aventura com ele. Uma aventura de proteção e segurança. É uma sabedoria que nos liberta da ignorância espiritual, que nos capacita a viver com propósito e a impactar o mundo ao seu redor com o seu amor. Portanto, amado ouvinte, se você tem notado esses sonhos em sua vida, não os ignore. Peça a Deus discernimento. Busque a sua palavra e prepare-se para o novo que Ele tem para você. Pois é no reconhecimento desses sinais que a verdadeira liberdade se manifesta, capacitando-o a viver uma vida que agrada a Deus e que inspira aqueles ao seu redor. Se você chegou até este ponto, quero parabenizá-lo de todo o coração. Sua presença aqui, sua atenção e sua disposição em discernir a voz de Deus em sua vida são um testemunho inegável de um coração sedento por revelação e por uma vida alinhada aos propósitos divinos. Você não é apenas um espectador. Você é um buscador da verdade. Alguém que não se conforma com a ignorância e que busca ativamente a intervenção divina para compreender os mistérios de Deus. Sinta-se especial e valorizado, pois sua busca por clareza é um passo poderoso em direção ao cumprimento dos planos de Deus para sua vida. Poucos têm a coragem de mergulhar tão fundo em temas como este, e sua perseverança é um sinal de que o Espírito Santo está operando poderosamente em você, preparando-o para o novo. Para que eu saiba os nomes dos escolhidos que estão chegando até o fim das minhas narrações e que realmente se comprometeram com este estudo, quero te pedir um favor especial. Comente agora mesmo a frase: meus sonhos falam. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de fé, um testemunho público da sua decisão de confiar nos sinais de Deus, em seus sonhos e de se posicionar para uma vida de revelação e discernimento. É um sinal para mim de que o Espírito Santo está operando em sua vida através desta mensagem e que você está pronto para viver a plenitude que Cristo já conquistou para você, livre da confusão e da incerteza. Agora, permita-me uma reflexão profunda. Você já parou para pensar na responsabilidade que temos de compartilhar a verdade que nos liberta da ignorância? Imagine quantas pessoas ao seu redor estão tendo sonhos significativos, mas não conseguem interpretá-los, perdendo mensagens divinas que poderiam transformar suas vidas. Elas estão clamando por uma luz, por uma palavra de esperança, por uma chave que as ajude a discernir os sinais divinos. Compartilhar este vídeo não é apenas um clique, é um ato de amor radical, um gesto de compaixão, uma forma de estender a mão a alguém que está em uma encruzilhada. É como acender uma lanterna para aqueles que estão caminhando na escuridão da incompreensão, sem saber para onde ir. Sua ação de compartilhar pode ser a fagulha que acende a esperança e a direção na vida de outra pessoa. Não se sinta culpado se ainda não tem o hábito de compartilhar. Sinta-se orgulhoso de que a partir de hoje, você pode se tornar um canal de bênção para muitos. Pense nisso. Se você descobriu um mapa para um tesouro, você o guardaria só para si ou compartilharia para que outros também pudessem encontrar a riqueza? A verdade que você recebeu hoje é um mapa espiritual, e o reino de Deus se expande quando compartilhamos essa verdade que liberta e direciona. E por falar em compartilhar e em manter a chama da fé acesa, quero te incentivar a continuar vendo os vídeos do canal. Este espaço é um farol em meio à escuridão, um porto seguro para almas que buscam refúgio e direção, especialmente para aqueles que porventura não têm uma igreja próxima ou um apoio espiritual constante. Sua presença aqui, sua inscrição
e seu like são um combustível que nos permite continuar essa obra de edificação e transformação. Se você ainda não é inscrito, sinta-se convidado a fazer parte desta família de fé. Não se envergonhe, mas se sinta motivado a se juntar a nós e a ser parte ativa desta comunidade que busca a verdade e a obediência em Cristo. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso de fazer parte de algo tão grandioso. Cada novo inscrito, cada like, cada comentário é uma confirmação de que estamos no caminho certo, alcançando corações e transformando vidas pelo poder da palavra de Deus. Por fim, ao terminar este vídeo, não se apresse em fazer outra coisa. Permita-se ficar em silêncio por alguns minutos, feche os olhos, respire fundo e aproveite este momento para louvar e agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pela revelação que Ele derramou sobre você e por tudo que Ele tem feito em sua vida. Não pause o vídeo antes que ele termine. Permita que a conexão espiritual que estabelecemos continue até o último segundo. Deixe que a presença de Deus preencha este espaço e que a sua paz, que excede todo o entendimento, inunde o seu coração. Que a verdade que você recebeu hoje o guie passo em cada decisão e que sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus, que te revela seus mistérios e te conduz à plenitude em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você hoje e sempre.